Fala galera, eu sou o Rick Oliera aqui do Mag Atibaia. Eu sou o Gustavo, também aqui do nosso Mag. E nós vamos ter um bate-papo hoje, certo, Rick? Yeah. Galera, hoje o nosso papo é sobre referências. Gus, saiu recentemente uma matéria num grande veículo de mídia e eu queria ler um dado interessante. Essa matéria era sobre uma pesquisa com alguns meninos de 13 a 17 anos. E alguns dados dessa pesquisa mostraram que a maior parte deles, 60%, não tem uma boa referência de homem, por exemplo. E esse, apesar de ser um dado feito com meninos, né, homens, esse é um assunto muito relevante. Como que eu posso encontrar na Bíblia, ou como que eu posso olhar para uma pessoa e encontrar nela uma referência? Não só homens, mas mulheres também. O que é relevante para mim nesse sentido, de encontrar referências para a minha vida em outras pessoas? É bom a gente entender que referência, quando a gente pensa em referência, é alguém que é um modelo, né? Alguém que se tornou uma referência, um modelo em alguma área, né? A gente fala que às vezes tem pessoas que são referência, modelo numa área, mas em outras não são, né? E até fica até incoerente, né? Você fala, não, aquela pessoa é uma referência na música, mas não no casamento, né? A gente encontra muitas dessas coisas nos nossos dias, né? E parece que nunca ninguém consegue ser plenamente uma referência completa, né? Em várias áreas. Né? Então é sempre assim, em uma parte, mas em outra ela fere. Né? Não é tão boa. Mas uma coisa que eu vejo que a Bíblia nos ensina muito, Rick, é que uma boa referência, quando a gente vai olhar para a Bíblia, ela não aponta só para ela mesma. Uma boa referência acaba apontando para Deus, aponta para Jesus. Né? Porque se nós entendemos que de bom em nós não há nada, o que nós temos de bom é Cristo Jesus, todas as coisas da nossa vida, todos os frutos que nós temos, assim pensando, elas têm que apontar para Deus, têm que apontar para a glória de Deus, né? Então acho que, como é que eu sei que aquela pessoa pode ser uma referência na minha vida? Primeiro você tem que ver se ela tem credibilidade, né? Muitos homens e mulheres da Bíblia que caem em descrédito diante do povo de Israel, pensando nos reis, é que muitas vezes eles falaram uma coisa e viveram outra, né? Então a credibilidade, que é uma pessoa que tem credibilidade? Ela tem que falar e viver a mesma coisa. Só que você só dá para saber se uma pessoa tem credibilidade ou não se você vive perto. Tem relacionamento com ela. Tem relacionamento, tem algum nível de contato. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar julgando credibilidade de pessoa alheia que a gente não tem relacionamento, né? Seja de influenciador, seja na internet, seja de político, né? A Bíblia fala que pelos frutos os conhecereis. Então a frutificação é uma medida que Jesus nos ensinou, que assim, olha para os frutos, vê se é coerente com a vida dela, né? Então, na mesma medida que a Bíblia fala para a gente não julgar uns aos outros, no sentido de não julgar a intenção do coração das pessoas, a Bíblia também fala que nós podemos julgar o resultado, os frutos das suas atitudes, do seu comportamento, do seu coração, das suas palavras, né? Então acho que o primeiro ponto, Gustavo, eu quero buscar alguém que vai se tornar uma referência na minha vida. Veja se ela tem credibilidade. Veja se aquilo que ela fala condiz com aquilo que ela vive. E, por favor, né? Busque princípios cristãos, né? Sim. A pessoa ela defende mesmo o uso de drogas, ela usa as drogas, ela tem credibilidade. Não, cara, ela está destruindo a vida dela. Não é esse tipo de integridade que a gente quer. Não é esse tipo de credibilidade que a gente está olhando. A gente está olhando assim, essa pessoa fala uma coisa e ela tem frutos. Ela é coerente, tem resultados. Aqui eu não estou falando de perfeição, estou falando de coerência mesmo, né? E aí a gente volta para o segundo ponto, são frutos, né? Tem pessoas desfrutando dos frutos dessa coerência, né? Quando Paulo vai falar para Timóteo, ele vai dar instrução sobre os diáconos, os bispos e as pessoas que querem servir na igreja. Ele fala, essa pessoa tem que ter um bom testemunho da sua família, né? Então uma outra boa referência existem outras pessoas que olham para essa pessoa como uma referência. Eu posso olhar não só para o meu relacionamento com ela, como o relacionamento das pessoas ao redor dessa pessoa. Exato. Tem outras pessoas testificando a mesma coisa. Legal. Outras pessoas estão olhando para ela e falam, ele é coerente. Eu vejo isso, novamente, não é perfeição, mas eu vejo isso na vida, no trabalho, num conselho ali, no que ele fala, no que ele ensina na célula. Tem coerência. Ele não está falando de uma coisa que ele não vive, né? Porque a maior incoerência da nossa geração, e é o que a nossa geração mais deseja, é o quê? Eu quero ver uma pessoa que o que ela fala, ela vive. Esse é um clamor da nossa geração. É uma realidade na vida dela mesmo. Exato. Ela está vivendo aquilo? Ela pode não estar conseguindo tudo, mas ela está vivendo. Ela está se esforçando, ela depende do Espírito Santo para viver aquilo.
Né? Porque essa santificação, né, que é essa vida santa, ela é uma obra do Espírito na nossa vida. Né? Então a pessoa não pode falar uma coisa que ela ama o próximo, mas ela não ama os seus pais. Né? Eu sou cristão, mas eu não consigo amar os meus pais. Então, peraí. O terceiro ponto que eu vejo aqui para você buscar numa referência é uma pessoa que está constantemente aprendendo com outros. Uma pessoa que ficou autônoma. Imagina uma pessoa independente. Que, tipo, orgulho, sabe assim? Chegou no ponto, não, eu sou a referência, eu não preciso mais de nada, eu me basto. Que bom que você está aprendendo isso, porque isso, que bom que você está aprendendo comigo isso, sabe assim? A pessoa que só fala dela e não consegue referenciar outros, ela fere aquele primeiro princípio que eu falei para você. Ela não está apontando para Deus. Sim. Então a humildade tem que ser uma marca de uma pessoa que é uma referência. Então, e isso é um paradoxo, né? Porque a gente fala, não, pô, se aquela pessoa é referência, ela tem que ser muito boa. Então, se ela é boa, ela fala com autoridade sobre aquele assunto. Então, a gente pensa que quanto mais orgulhoso ou autoritário é aquela pessoa, melhor ela é uma referência naquele assunto. Não. Jesus é a nossa referência. E a Bíblia fala que, né, quando Jesus falou sobre o que nós deveríamos imitar e aprender com ele, ele falou que nós devemos ser mansos e humildes de coração. Então, a humildade é uma marca de uma pessoa referência. Eu posso ter muita convicção naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou vivendo, e ser humilde para continuar aprendendo sobre isso. Exato. Eu não me torno orgulhoso a ponto de me tornar independente. Né? Porque a referência, se ela é uma referência, é porque ela está comunicando aquilo que ela aprendeu. Entende? Você não consegue pegar uma pessoa introvertida e tornar ela referência, porque ela não está nem falando, não é verdade? Então, por isso que a gente fala, né? O nosso ministério chama MAG, Marcando a Geração, porque todo jovem tem que ser capaz, e nós cremos que ele tem que marcar a geração. Né? E não é através da introspecção que a gente marca uma geração. Né? Não é através da timidez que a gente marca uma geração. É através da convicção, que foi o que você falou. Mas a minha convicção não precisa ser agressiva. A minha convicção não precisa fazer com que as pessoas se dobrem a mim. A minha convicção é, eu creio numa verdade, essa verdade mudou meu coração e eu vivo por ela. Isso é convicção. Esse papo de referência, ele é legal porque eu posso tanto pensar em algo que eu estou procurando alguém para ser uma referência para mim, quanto para analisar as minhas referências hoje. O que eu estou construindo na minha vida, pessoas que já são as minhas referências. Como que eu posso fazer isso sem me tornar julgador? Sabe, parar minha vida agora, não, peraí, eu vou julgar agora a vida do Gustavo para saber se ele pode continuar sendo uma referência para mim. Que cuidado que eu tenho que ter na hora de fazer olhar para as minhas referências? Toda pessoa que gera influência em você, ela sendo uma referência para você ou não, ela vai gerar um tipo de reação e comportamento em você. Então o primeiro filtro não está em julgar a vida da pessoa no sentido de, né, vou passar um pente fino nela, mas é você falar o que essa pessoa que exerce influência sobre mim está gerando na minha vida. Ela pode ser uma referência naquilo que ela fala, no ambiente de trabalho e tudo mais, um professor e tal, mas o que ela gera em mim? Ela está me aproximando de Deus? Ou ela faz com que eu questione totalmente quem eu sou? Ela fica me botando para baixo constantemente? A minha referência é um elemento de comparação na minha vida? Porque o equilíbrio está o quê? Volta para Jesus, vê os frutos. Vê os frutos. Às vezes você não vai ter que tirar aquela influência na sua vida no sentido de julgar, mas talvez você tenha que buscar uma referência mais próxima de você. Mais palpável para você. Mais palpável, para que você possa ver frutos. Hoje, por causa da internet, quando a gente está numa era de muita informação, a gente tem muitas referências de muitos lugares. Só que a gente não sabe se essa pessoa tem a coerência com aquilo que ela está vivendo. Porque na internet a gente escolhe qual parte da vida a gente posta. Sim. Então, é assim, aquela pessoa, aquela pessoa da internet, aquele que quer que seja, jogador de futebol, aquela maquiadora, aquele influencer, ele me gera uma influência, ela tem uma influência sobre a minha vida, é uma referência nessa área. E não tem problema você ter uma referência numa maquiagem, numa coisa, mas quando a gente vai falar de caráter, de moral, de decisões, você tem que ter referências próximas. Entende? Então eu posso ver um pastor norte-americano que eu sigo ali na internet e falar, cara, que legal. A maneira como ele está falando, a maneira como ele está gravando um podcast, a maneira como ele está conduzindo uma série de mensagens, é muito legal. Mas quando eu vou falar de vida de família, eu preciso olhar para quem está perto. Eu não consigo ter esse mesmo contato com ele. Né? Como é que eu vou ver os frutos?
Como é que eu posso até tirar uma dúvida? Que uma referência, o bom de você ter uma referência é você poder acessar ela. Sim. Posso conversar com você sobre isso? Tem Posso uma fazer dúvida. pergunta. Entende? Até porque se ele é uma referência, você quer talvez viver aquilo que ela está vivendo, né? Então, você percebe que a desconstrução de referências negativas tem que vir também pelo lado da substituição e você colocar referências que você pode estar perto, né? Então, por isso que a célula é um ambiente bom para isso, né? Os líderes não devem ser perfeitos, mas devem ser pessoas acessíveis. Devem ser pessoas que contam as suas histórias, que contam aquilo que viveram na sua vida. Os pastores que você admira e vê, tem que ter a sua vida como um livro aberto. Não pode ter coisas ocultas, né? Por quê? Porque senão, como é que eu sei a coerência daquilo, né? Então, a igreja e o modelo de células que a gente vive, a célula, ela é importante por quê? Porque eu estou perto bastante de uma pessoa que tem uma experiência com Deus, que tem uma referência, uma vivência com Deus, e eu posso viver aquilo que ela está vivendo, não como uma meta distante, mas como assim, mano, como é que você viveu isso? Como é que você chegou nisso? Como é que você chegou nesse tempo de devocional? Como é que você chegou nessa vida de oração? Como é que você chegou nessa perseverança? Como é que você namorou? Como é que você sabia que do seu namoro tinha que virar casamento? Como é que você guardou dinheiro para comprar esse carro? Como é que você não desistiu no meio da faculdade? É próximo. Então, uma boa definição de referência é essa referência ela tem que gerar um certo nível de impacto na sua vida, né? Mas um nível de impacto que te leva para cima. Sim. Que te coloca para mais perto de Deus, que te desafia. E não uma referência que te coloca numa situação de comparação que você se sente mal. Depois de ouvir ela, você fala, nossa, falta muito para eu chegar lá. Sim. Né? Devia ter feito diferente, devia ter. Pode até gerar uma reflexão, mas não pode te colocar para baixo. Né? Porque se Jesus é a nossa referência, se Jesus estivesse aqui, né, sendo o nosso mentor, nosso discipulador, ele ia botar nós para baixo. Ele falou, não, eu dei para vocês o Espírito Santo. Se vocês obedecerem, vocês vão desfrutar de alegria completa. Então nós temos muito para olhar para Jesus como a nossa referência próxima, né? E um adendo aqui, né? Pô, eu tenho que buscar entre suas referências humanas, meu amigo, minha amiga. Você sempre vai ter a referência maior em Jesus. E ele está perto, ele não é distante. Né? A vida de Jesus está escrita nos evangelhos. Sim. Quanto mais a gente conhece os evangelhos, mais a gente vai ver a referência ideal e perfeita que é Cristo. Né? Então ninguém está sem referência. Ninguém que ama Jesus fica sem referência. E a gente, no nome do nosso ministério, é marcando a geração, né? E falando sobre referências e influências, em algum momento eu me torno uma referência também. Como que é esse processo? É ruim eu desejar me tornar uma referência para as pessoas? É uma pergunta interessante, porque a Jesus falou, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você não acende uma luz e coloca debaixo da cama. Então Jesus está falando de que aqueles que conhecem a Ele, é natural que brilhem algo, que tenham um destaque. A questão é para onde esse destaque aponta. Se a gente é um destaque que aponta para os nossos feitos e não para Cristo, nos tornamos orgulhosos. E o orgulho é pecado. Então, se eu desejo me tornar uma referência para que eu seja reconhecido, isso nós só sabemos no nosso próprio coração. Aí é pecado. Agora, se o meu desejo é ser usado para a glória de Deus, e Deus nesse processo me torna uma referência, eu vou fazer dele o melhor. É a vida do apóstolo Paulo. A gente não vê um desejo do apóstolo Paulo, né, Rick? De sair lá de Gamaliel e falar assim, não, mano, eu vou ser o rabino dos rabinos. Todo mundo vai me conhecer nessa Isso, região. tô matando cristão porque eu tô querendo criar meu nome. A gente não vê Paulo com essa ênfase. A gente vê Paulo obedecendo, que é uma instrução ali de matar os cristãos, de ir lá para Damasco. Muito zelo até, fazendo o que ele Sim, achava que era. Lendo as escrituras, sabendo que ele estava defendendo ali então a doutrina judaica. Mas ele tem um encontro. E nesse encontro, a mudança dele é tão drástica a ponto de ele agora querer andar com aqueles que ele perseguia. Então você vê que tem uma mudança de comportamento, uma mudança de intenção. E uma mudança onde ele fala assim, agora eu vou mostrar para os outros aquilo que Jesus fez na minha vida, a ponto de ele chegar e falar, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus.
Paulo, ele chega um tamanho conhecimento e entendimento daquilo que Deus fez na sua vida, o novo nascimento, de ser cheio do Espírito Santo, que agora ele fala assim, não tem como eu esconder. É incoerente eu esconder. Várias cartas Paulo vai escrever falando assim, eu não estou recomendando a mim mesmo. Ele vai falar, se nós estamos falando é porque nós vivemos com Cristo, é porque nós andamos com Cristo, é porque nós somos cheios. Paulo vai falar constantemente nas suas cartas sobre a vida dele, daquilo que ele viveu, daquilo que ele testemunhou, daquilo que Cristo fez na sua vida, de quem ele era e de quem ele se tornou. Então Paulo ele se torna uma referência não porque ele almeja influência, mas porque ele está sendo fiel àquilo que Cristo fez. Pela busca dele pelo Senhor, por continuar conhecendo o Senhor, que ele se torna uma referência. Exato. Então você vê, não é um desejo político, Sim. não é um desejo... Porque a nossa geração tem, né? Eu quero ter a profissão influenciador. Eu quero ser uma grande referência na minha empresa. Então assim, para quê? É para a glória de Deus? Que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, né? Vocês têm que fazer tudo para a glória de Deus. Então se os nossos desejos estão santificados, a glória vai ser dada ao Senhor. Então você pode ser uma pessoa que vai ser um excelente jogador de futebol, que pode ser um influenciador digital, que pode ser um excelente pastor, que pode ser um excelente pai, uma excelente mãe, que pode ser uma pessoa excelente na sua faculdade, com as melhores notas, na sua escola. Mas isso está glorificando a Jesus? Então o final é uma análise do coração, entende? Jesus falou, não tem como. Quando vocês serem cheios do Espírito Santo, não tem como esconder vocês. Eu não fiz com que vocês fossem cheios do Espírito Santo para vocês ficarem em Jerusalém. Guardados, protegidos. Qual que é o mandamento de Jesus? Vocês vão por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus encheu-nos para uma missão. Então ele nos chamou para ser uma referência, mas a referência não é nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Certo? É para que eu morra e ele cresça. Por isso que assim, antes deles serem enviados para ser referência, em Atos, não é verdade, Sim. Henrique? O que Jesus fala? Vocês não vão antes de serem revestidos de poder. Vocês não vão antes de vocês serem cheios do Espírito Santo, porque é o próprio Deus habitando em vocês. Vão cheios de Deus. Vão ser uma referência cheios do Espírito Santo. Vão impactar nações, abrir empresas, ser missionários, ser evangelistas, vão fazer aquilo que o Senhor chamou vocês para fazer, porém, sejam cheios do Espírito Santo. Então isso faz a gente entender que o quê? A referência cristã, ela tem o Espírito Santo. Sim. A referência cristã não é só pelos feitos. É os frutos, mas os frutos são resposta natural de uma vida cheia do Espírito Santo. E você tem o ciclo da referência. Os discípulos caminharam com Jesus num relacionamento próximo, onde Jesus era a referência para eles, então eles são cheios do Espírito Santo e são enviados. Agora eles se tornaram referências. Também o relacionamento que a gente falou mais cedo, estava onde Jesus era uma referência para eles, e agora um relacionamento próximo com o Espírito Santo faz deles referências, certo? Por isso que o apóstolo Paulo vai exatamente dizer isso. Ó, agora que vocês andam no Espírito, vivam no Espírito. A vida no Espírito Santo não é uma coisa que acontece, é um enchimento de uma vez, e aí então vai gastando até o final da minha vida. Se você quer ser uma referência para esta geração, para nós marcarmos a nossa geração, a medida é amar a Deus, ser íntimo de Jesus e ser cheio do Espírito Santo. Se você não tiver isso, a nossa influência e a nossa marca como referência pode até existir, mas talvez pode ser muito pela nossa habilidade e não para a glória e honra de Deus. Porque o final, para nós cristãos, a marca maior que a gente pode deixar na nossa geração é a marca de Jesus. É olharem para o Rick, olharem para o Gustavo e falar assim, pô, eles andaram com Jesus. É a melhor referência que a gente vai poder deixar para a nossa geração, para os nossos filhos, para os jovens, adolescentes que andam com a gente. É, pô, eles andaram com Jesus. Eu andei com alguém Sim. que andou com Jesus. Então esse deve ser a máxima de qualquer jovem, adolescente que quer ser uma referência. Ande com Jesus. E o legado que você vai deixar no final, depois de tudo aquilo que você fez e conquistou, ele andou com Jesus. Ele obedeceu a Jesus. Eu queria falar também sobre as lacunas que às vezes a gente tem de referências. Como que eu lido, como por exemplo, eu tenho na minha vida uma lacuna de referência do meu pai. E isso pode me levar
a desejar ser um pai referencial, um pai melhor. Mas como essa referência, como essa falta de referência me afeta e como que eu posso transformar isso numa coisa boa? Preencher essa lacuna e fazer com que isso me ajude no futuro. Eu entendo, mano, que a referência que nós temos quando vai se tratar de paternidade, seja ela de pai ou mãe, né, no que diz respeito a pais que nossos pais não são perfeitos, nunca serão. Mas a referência é de Deus, o Pai. Deus não deixou que nenhuma outra pessoa ocupasse essa responsabilidade na Bíblia. Então, você almejar não querer ser igual ao seu pai porque te faltou uma referência clara, é você saber que tudo aquilo que você precisa está em Deus. Então isso deve gerar um temor no nosso coração de falar, não me falta nada porque eu tenho Deus, o Pai. Mas isso mostra que no nosso relacionamento e na nossa intimidade com Deus, nós também devemos desejar conhecê-lo nessa ênfase. Que não vai adiantar nada, igual você fala, pô, eu quero ser um pai melhor porque faltou algumas coisas que o meu pai não pôde me entregar, mas eu não busco a Deus. Você tem que buscar a Deus. Na sua vida de oração, você vai ter que falar o quê? Senhor, me ensina a ser um bom pai. Me ensina a instruir o meu filho no caminho certo. Então, esse feeling é o Espírito Santo. Porque você vai errar com o teu filho. Sim. E na medida que você errar com o teu filho, quem vai poder dizer que você está errado? A Mari? Talvez. Mas o Espírito Santo. Pede perdão pro teu filho. Ajusta isso. Você entende? Sim. Tudo isso vai fazer essa mudança, mas todos eles é o mesmo Espírito. É Deus o Pai que nos ensina. E o outro, e além de nós termos Deus Pai como referência, né, e acessível, né, porque Jesus pavimentou esse caminho para nós quando ele ressuscitou, é também nós entendermos que a igreja faz parte disso. Né? Pessoa que fala que é cristão e vive desconectado da igreja, está perdendo. Está perdendo muito. Porque nas nossas lacunas e nos que nós não temos, nós encontramos em outros irmãos e irmãs. Eu tenho 2 filhos pequenos. Então eu posso te dizer como é que eu estou criando a Olivia e o Tito quando você vai criar o Mateus. Sim. Mas eu não criei filhos adolescentes. Eu servi no Ministério de Adolescentes, mas eu não criei filhos adolescentes. Aí eu posso falar com meu pai. Posso falar com a minha irmã, que tem filhos de 10 anos e 9 anos. Eu preencho de referência. A igreja me ajuda a preencher de referências a minha vida. Por isso que somos uma igreja família. A ênfase da nossa visão de ser uma igreja família está atrelada em não só falar de família ou porque nós somos famílias perfeitas, mas é porque realmente eu tenho referências. Eu posso olhar para a nossa comunidade, olhar para esses membros que nós temos aqui e falar, pô, esse cara é uma referência nos negócios. Essa pessoa é uma referência em paternidade. Essa pessoa é uma referência em educação. Essa pessoa é uma referência em administração. Eu não preciso ter tudo. Você não precisa ter tudo. Mas na multidão de conselheiros desta igreja, de pessoas que amam e temem a Jesus, pode ter aquilo que nos falta. Então, a minha lacuna é preenchida por meu relacionamento com Deus, mas também pelo meu relacionamento uns com os outros. Por isso que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. Eu tenho que amar o meu próximo. E nisso eu também tenho que me submeter ao meu próximo. Eu tenho que falar, mano, eu preciso aprender isso com você, porque eu não sei fazer isso. E isso faz o corpo de Cristo ganhar vida, não é verdade? Sim. E a proximidade do relacionamento faz total diferença nessa construção que a gente está fazendo. E é por isso que a gente incentiva a testemunha, é por isso que a gente incentiva de novo a célula, é por isso que a gente incentiva viver junto, fases da vida próximos. Servir. Isso, nós temos que estar juntos. É central na igreja viver e conviver. Não é só aprender, mas é conviver. É a igreja de Atos, eles partiam o pão. A doutrina dos apóstolos, eles estavam juntos, eles oravam, compartilhavam, eles se ensinavam a doutrina, os ensinamentos dos apóstolos. Eles não tinham tudo em comum, no sentido das suas vidas, mas algo os unia, fazendo com que eles tivessem tudo em comum. Então nós temos realidades diferentes, vidas diferentes, mas nós temos algo em comum. Nós queremos servir a Deus, nós somos cheios do Espírito Santo, nós queremos educar nossos filhos, nós queremos abençoar os ministérios que nós servimos, nós queremos servir melhor. Mas não tem um homem e uma mulher que saiba tudo. Sim. Nós precisamos dessa comunhão. Né? Por isso que é bom ter uma igreja que tem referências. Né? Exato. Então, mas eu não tenho referência, não tenho referência naquilo, não tenho referência naquilo, não tenho referência de dinheiro, não tenho referência de como guardar. A igreja tem. Por isso que é a beleza de a gente viver em igreja, né? Viver em família.
E o testemunho, como a gente falou mais cedo, o testemunho dentro da igreja, dentro do ambiente, também faz com que a gente seja essa referência que a gente faz. Aquilo que Deus faz na nossa vida, a gente pode compartilhar com os outros e assim todo mundo cresce ao mesmo tempo. Porque eu ouço, eu compartilho um testemunho, eu ouço o seu testemunho, você experimenta da minha vida, eu experimento da sua vida. E isso não tem idade, certo? Eu posso ser uma referência no ambiente onde eu estou, ou tem uma idade certa para isso? Não. Há tanta referência quanto a maturidade estão atreladas à minha intimidade com Deus. É aquela pergunta que você fez antes, né? É errado eu almejar ser uma referência? Se eu estou querendo que as pessoas me reconheçam, então eu tenho um problema no meu coração. Agora, se a minha influência é fruto da minha intimidade, não tem idade. Não tem idade. Você pode ter uma criança que é zelosa por Deus na adoração, como a gente viu a criançada pulando aqui na atmosfera e adorando a Deus, e um adulto olhar para ela e falar: eu quero ser como eles. Liberdade. Porque Jesus falou: deixe vir a mim os pequenos, os pequeninos. É pureza. Eles não podem ser uma referência? Nossa. Eles amam a Jesus. Entende? Uma mulher mais velha pode ser uma referência para as mulheres mais novas? Pode. Provérbios 31 vai dizer isso. E o conselho também de Paulo a Timóteo é isso. É que as mulheres elas devem ser zelosas, sendo uma referência às mais novas. Então, se eu tenho esse zelo, eu entendo que eu não sou uma referência só para minha casa. Mas eu também sou uma referência para minha igreja. Eu também sou uma referência no lugar que eu trabalho. Eu também sou uma referência com as pessoas que eu convivo. E isso é o poder do testemunho, entende? Sim. Eu estou vivendo um testemunho santo na minha empresa, eu estou gerando uma influência. Os frutos vão fazer isso. Todo mundo tem influência, Rick. Por isso que a gente fala que aqui na igreja que todo mundo pode liderar. Porque todo mundo tem influência. Todo mundo vai ter uma perspectiva de influência, uma carga de influência. Entende? Mas a influência cresce na medida que há coerência, que há credibilidade e que há glória a Deus. Entende? Se eu me preocupar com a minha vida no secreto, a influência e a referência virão naturalmente. Mas eu preciso ter uma idade para isso? Não. Obviamente, né? Você vai perguntar para um adolescente de 12 anos como é fazer faculdade? Não, ele não viveu. Tem coisas específicas de momentos de vida. De momentos da vida, de idades, da experiência nessa terra. Por isso que a gente precisa daquela humildade também, para você poder entender quando você se posiciona como uma referência e quando não. Isso, e saber assim, a referência, a pessoa que é uma referência nunca deixa de aprender. Que nós falamos no início. Ela nunca deixa de aprender. Então, eu posso alcançar uma posição de influência, mas eu nunca posso deixar que isso suba ao meu coração a ponto de eu não aprender mais com os meus irmãos. E também de eu não ser vulnerável com outras pessoas. Então, eu aprendo com a minha filha. Eu aprendo com os meus sobrinhos. Aprendo com os meus pais. Aprendo com outros pastores, aprendo com outros líderes de célula que se entregam. Quando você para buscar referências daquilo que representa o reino de Deus, o melhor lugar para fazer isso é olhar a igreja. É olhar onde nós estamos. E para isso, um adolescente que ama Jesus pode ser uma referência para alguém que está voltando a Cristo. Sim. Por isso que é poderoso. Todos os batismos que a gente tem de adolescentes testemunhando. Os testemunhos, as histórias são Por isso que é poderoso. Se Deus pode fazer isso na vida de um adolescente, não pode fazer isso na minha vida? Se Deus pode fazer, não porque um adolescente é menor, mas porque um adolescente tem talvez menos experiência de vida. Mas quando você pega uma pessoa que teve quase um casamento destruído e consegue testemunhar de uma restauração, isso também é um testemunho para um adolescente. Sim. Que pode às vezes estar vendo isso na vida de um pai que às vezes não é cristão. Tudo isso no ambiente da igreja. O ambiente da igreja é um ambiente propício para essas referências nascerem. Só que para isso envolve relacionamento, envolve intencionalidade. E envolve eu também honrar quem está perto de mim, Rick. Porque às vezes a gente é tão bom para defender e honrar pessoas que estão longe. E às vezes a gente não honra e defende aqueles que estão perto. Sabe assim? Não fala do Neymar. Não fala do cara da internet. Mas, poxa, e o cara que está perto de mim? Sim. E aquele que está dedicando a vida, que está lavando os meus pés, que está cuidando de mim. Essas referências próximas são as que mais nós deveríamos valorizar.
Uma coisa que eu vejo também, vejo bastante acontecer, e você falou uma hora sobre o que aquela referência gera em mim, por exemplo, é que muitas vezes a gente busca referências por conta das emoções que elas geram na gente. Ou eu me sinto amado, ou eu me sinto importante, ou a pessoa está falando sobre um assunto que é relevante para mim. E isso na igreja, isso acontece não só de maneira natural, mas acontece de maneira intencional também, porque é um mandamento a gente amar uns aos outros, né? Como que eu posso ser mais intencional com relação a isso, da honra, do amor uns aos outros, na igreja, por exemplo? Como que a minha rotina, a minha vida na igreja pode impactar isso dessa forma? É que tem um ponto importante, que assim, se a minha referência é uma pessoa que faz eu me sentir bem, eu me permaneço imaturo. Porque se eu ouço porque ela concorda comigo e ela faz com que eu sinta boas emoções, essas referências, elas não são referências. Elas só são opiniões que fazem eu me sentir bem. A referência te estimula a querer crescer. A referência te estimula a querer chegar naquele patamar. Porque ela é uma referência, ela modela algo que você ainda não tem. Ela te encoraja. Ela me encoraja. Por que Jesus é uma referência? Porque eu quero ser como ele. Entende? Sim. Então, e aqui tem um ponto importante, né? Às vezes a gente pensa que referências são aquelas pessoas... Não, ela é uma referência para mim, mas ela não é uma referência. Ela só concorda com você. Ela só fala aquilo que eu Ela só fala aquilo que você gosta. A expectativa daquilo. Exatamente. Então ela não é uma referência. Ela é uma opinião que você concorda. Só que se você dar para ela o lugar de referência, ela pode gerar uma influência na sua vida que pode ser incoerente, porque você não está conseguindo avaliar os frutos. Sim. Agora, essa pessoa, você tem que deixar na sua vida e na minha vida, nas nossas vidas, um espaço para referência, como a gente falou antes, daquela pessoa que tem uma conduta, uma vida, um testemunho que você fala, eu quero viver isso. Eu quero ser como. Então isso estimula, isso tira a gente da zona de conforto. Sim. Né? E quando tira a gente da zona de conforto, gera no nosso coração a gratidão. Que você falou, né? Que é a segunda parte da pergunta, né? Como é que eu faço isso na igreja local? Como é que eu honro as pessoas? Grato. Flores em vida. Sabe? Não espera o final do ano, não espera só um aniversário. Ou usa o aniversário da pessoa, né? Não faz só canta parabéns e faz piada. Tem aquele momento que é tradicional aqui na nossa comunidade, fale do porquê você é grato para aquela pessoa. Essas palavras, muitas vezes, são um consolo, um bálsamo, um refrigério, um incentivo para aquela pessoa se manter, não é verdade? Como uma referência, não é verdade? Como santa diante de Deus. Então, assim, a linguagem para mim da honra é a gratidão. Eu quero te agradecer por aquilo que você falou na minha vida. Quero te agradecer porque aquele dia no G100 você falou isso comigo. Aquele dia no culto, no meio do culto, você foi até mim e perguntou se estava tudo bem, porque você viu minha cara batida. Você se importou comigo. Sim. Então, a gratidão faz com que essas pessoas que você tem uma certa admiração se sintam animadas para continuar fazendo o que elas estão fazendo. E isso também vai pelo outro lado, né? Olhe para as pessoas querendo honrá-las. Né? Tenha essa intenção. Né? Busque isso. Porque a honra é uma coisa sempre que nasce do coração. Então, honra as pessoas que você está influenciando, ouvindo elas, não sendo orgulhoso, se importando com elas, dando tempo para ouvir. Uma boa referência sempre ouve, sempre para ouvir. Mas também invista tempo honrando aqueles que geram essa influência sobre a sua vida. E aqui não estou falando de presente, não estou falando de dinheiro, nós estamos falando de atitudes. Gratidão é uma carta. É uma carta de você poder dizer, uma mensagem de você poder dizer, pô, obrigado, porque aquele tempo que eu estava assim, você me viu assim. Né? Tem muitos líderes que desistem, não porque eles são incapazes, mas porque falta, muitas vezes, no ambiente da sua célula, da sua influência, pessoas que são gratas. E desanima, imagina, Rick, você está dedicando a sua vida e você não recebe nada de gratidão. Né? A nossa recompensa realmente não é dos homens, mas se torna um ambiente muito mais encorajador quando nós temos outras pessoas que reconhecem o nosso empenho, aquilo que nós dedicamos, aquilo que nós estamos fazendo. Né? Então isso também cria esse ambiente e sustenta as pessoas que estão se entregando para ser referências. Né? Eu lembro uma vez, Rick, de um
até pra gente encurtar o nosso papo aqui, né? Senão vai ficar 50 mil horas, né? Mas eu lembro de uma vez de um jovem que ele não era ainda líder de célula, e ele falou pra mim assim, que ele gostaria muito de poder abençoar outras pessoas, orar pelas pessoas, mas que ele não estava pronto para ser um exemplo. Aí eu olhei e falei, pô, mas você quer ter a prática cristã, mas você não quer que as pessoas olhem para você como um exemplo? Para mim foi tão incoerente que até deu um bug na minha mente na hora assim. Porque eu falei, Senhor, não é possível eu querer fazer coisas espirituais e não querer que as pessoas olhem para mim e vejam como eu vivo a minha vida. E aquele dia, conversando com aquele jovem, eu entendi que ele estava muito disposto a fazer coisas em nome de Deus, mas não estava disposto a ser um discípulo de Jesus. Porque ser discípulo de Jesus envolve vida, envolve renunciar a tudo, envolve tomar a cruz e seguir. E é natural que um discípulo gere outro discípulo. Então, nosso coração tem que desejar ser um exemplo para a nossa geração. Nós temos que desejar, por causa do Espírito Santo que está no nosso coração, ser uma referência para essa geração. Ah, Gustavo, mas me falta tanta coisa. Para mim também falta. Mas eu dependo do Espírito Santo. E eu vou clamar e eu vou dedicar a minha vida. Porque é bom ter esse temor, sabe, Rick? Sim. É bom ter essa insegurança. Pô, será que eu estou sendo uma boa referência? Que bom, faz com que você dependa mais do Espírito Santo. E é permitir que as pessoas vejam o que o Senhor está fazendo na sua vida, porque Ele está fazendo. Porque o Evangelho não é sobre fazer, é sobre ser. Sim. Não é sobre fazer coisas de discípulo. Não é sobre fazer coisas de crente. É sobre ser discípulo de Jesus. É sobre obedecer, e então eu desfruto de alegria completa. É sobre ser cheio do Espírito Santo, então o fruto do Espírito é manifesto na minha vida e as pessoas conhecem a Jesus. Então o ser é mais importante. Eu sou discípulo de Jesus. Então eu me torno uma referência. Onde vai ser essa referência? Não sei. Vai ser depender do seu dom, da sua habilidade. Sim. Da época, do lugar onde o Senhor te colocou, da família que o Senhor te colocou, da escola que o Senhor te colocou. Tudo. Mas não é natural que nós estejamos conectados com Cristo e a gente não se torne uma referência. Se eu estou andando com Cristo, eu vou ser um exemplo para essa geração. E mais importante, eu vou assumir essa responsabilidade. Entende? Eu não vou delegar para outro. Eu vou dizer assim, a minha escola precisa de mim. Então eu vou ser uma referência naquela escola. A minha casa, os meus pais, os meus irmãos precisam de mim. Eu vou ser a referência para eles. A minha célula precisa de mim. Mesmo que eu não seja o líder da célula. Eu vou ser uma referência. Eu vou ser uma referência. Por quê? Porque eu preciso cumprir com a missão que Jesus me chamou. Então a missão, a consciência da missão, também me estimula a ser essa pessoa. Entende? Não é para que outros me reconheçam. Mas é porque o que Jesus fez na minha vida é digno de ser falado para outros. Então muda toda a métrica, entende? Sim. Muda toda a métrica de referência, de desejo, de missão. Muda tudo. Bem, galera, esse foi um papo muito bom. A gente poderia ficar aqui muito mais horas. E manda um feedback pra gente se você gostou desse papo. A gente tem intenção de gravar outras coisas. E comenta aqui embaixo, manda uma mensagem pra gente. Quem sabe saem outros conteúdos do Mag por aí. Valeu, gente. É isso aí. E lembre-se de que você é uma referência porque Jesus está no seu coração. A coisa mais importante é você amar a Jesus e andar com pessoas que são referência. Então, se você, inclusive lembra isso, né, Henrique? Se você tem alguém que é referência para sua vida, fala para essa pessoa. Exercita ela. Já a gratidão. Já pega o seu WhatsApp aí, manda uma mensagem e fala obrigado, obrigado, obrigado. E eu tenho certeza. E um final aqui. Tira o microfone de mim, senão eu não vou parar de falar. Não duvide da sua capacidade. Você é um jovem, um adolescente santo de Deus, santa de Deus. A sua intimidade com Deus vai gerar um impacto na sua geração incrível. Não abra mão dela por nada. Mas a influência, a referência vai vir com o tempo. Não se apresse. Seja fiel. Aqueles que são fiéis sempre são recompensados. E é isso aí. Deus abençoe você. Até a próxima.